tarde a todos. Boa tarde. Para fazer respaldo ao nosso encontro de hoje, nós vamos ler primeiro um texto psicografado pelo irmão Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, e o texto tem o nome Viajantes. Viajantes. De muitos deles tiveste notícia da glória que ostentavam na terra. Rompeavam adornos de alto preço e chamavam-se príncipes. Brandiam armas sanguinolentas e faziam-se chefes. Mostravam brasões e manejavam a autoridade. Eram mulheres primorosamente vestidas e atuavam no pensamento dos ditadores, alterando a sorte das multidões. Entretanto, apenas viajavam nos caminhos da terra. Outros muitos conheceste de perto, urdiam golpes de inteligência e dirigiam enormes comunidades. Sobraçavam livros famosos e tornavam-se mestres. Amontoavam dinheiro e erguiam-se poderosos. Exibiam louros da mocidade e articulavam aventuras e sonhos. Contudo, viajavam também. Se eram bons ou maus, justos ou injustos, realmente não sabes, porque as verdadeiras contas de cada um são examinadas por ele mesmo, além. No entanto, não ignoras que nem o poder, nem o encargo, nem a juventude, nem o ouro, nem a fama e nem a ciência lhes conferiram qualquer privilégio de fixação. Todos passaram, uns após outros, como todos passarão. Pensa nisso e recorda que te encontras no mundo, igualmente em viagem. No último dia da grande romagem, entre parênteses, viagem, nada do que temporariamente desfrutas carregarás contigo. Carregarás aquilo que fizeste e colocaste em ti mesmo. Amor ao próximo, perdão, justiça, honestidade, bondade, tolerância, autocuidado, equilíbrios, etc. Ninguém te aconselha a fazer da existência o culto inveterado da morte, mas é imperioso caminhes na convicção de que a vida prossegue. Vive, pois, de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam mais tarde lembrar-te o nome como quem abençoa a presença da fonte ou agradece a passagem da luz. Nós viemos ao longo desses últimos dias trabalhando acerca da presentificação. E vários dias já, que é um tema que realmente nós precisamos fazer um entendimento maior, uma compreensão maior. São duas coisas diferentes. Entendimento é mais, pelo menos dentro do nosso conceito, é mais ligado ao cerebral. É aquilo que a gente estuda, que a gente apreende, fruto das informações que estão aí, graças a Deus, extremamente disponibilizadas para todos nós, e que a gente vai construindo um conhecimento que vamos transformando em sabedoria, que vamos transformando num saber fazer, nos levam a ser agentes de fazeres sociais, e nós vamos com isso construindo compreensão. Aqui nós estaremos o tempo todo com muita fé em Deus, buscando compreender da melhor maneira possível o nosso presente. Até mesmo para nos encaixar melhor nas nossas funções missionárias. Todos somos missionários e não viemos com uma missão no singular. Nós viemos com missões. Porque nós somos capazes de desenvolver e nos desempenhar em muitas áreas. Nós somos capazes de atender nossa área
biológica, familiar. Mas nós somos capazes de atender a humanidade. São nossas ações sociais que independe de conhecermos, não conhecermos aquelas pessoas. Mas nós também somos capazes de missionariamente exercer nossas profissões. Somos capazes de chegar nos ambientes e a nossa entrada naquele presente determinar a qualidade do ambiente para melhor ou para pior. Então nós temos que alcançar um sentido maior do que eu sou capaz de fazer no presente. Nós fomos ao longo do desenvolvimento das culturas sofrendo um treinamento e que nós praticamente já nos transformamos quase em mestres desse agir dessa maneira, de olhar muito para trás. E com isso a própria casa espírita, através dos seus agentes, são os trabalhadores da casa espírita, passaram a nos ajudar a fazer a torcida do pescoço para trás. É o que eu fui na vida passada, é o que fulano foi na vida passada, se eu não me dou tão bem com esse meu marido, é porque nós dois, numa outra encarnação, fomos isso, fomos aquilo, esquecendo a presentificação. E que as partículas cósmicas, todas, sem exceção, nós inclusive somos partículas cósmicas, elas existem e são na atualidade, no momento. A gente tem que dar umas paradinhas para a gente conseguir enxergar isso. Antes eram os espíritos desencarnados, espírito desencarnado mesmo, viu gente? Eu estou dizendo de espírito desencarnado, porque como a gente vive uma cultura que ainda é mística, e ao mesmo tempo é esotérica, mas ao mesmo tempo sofre os efeitos do mítico, e o animismo muito forte em nós, e falta de autoconhecimento em nós todos, inclusive nos trabalhadores das casas religiosas, isso nos leva a dizer que um espírito está falando através de mim, quando na verdade sou eu falando. É esse espírito aqui, é o que é denominado, conhecido e estudado como processo anímico. Eu vou aqui de onde vem da palavra ânima, que é alma. É essa alma aqui falando, mas a falta de conhecimento é grande. E frequentou uma casa espírita que o médium falava horrores ali, dizendo que já era um processo anímico anterior, que na caminhada foi se tornando inclusive místico. Nós começamos no processo anímico e por não caminharmos para um processo de conhecimento e autoconhecimento maior, a gente começa a se empolgar, porque fazer leitura de e-mail não é uma coisa difícil, fazer algumas leituras muito arrazoadas de pessoas, de irmãos nossos, não é difícil, e nessa facilidade para fazer leituras, esse espírito aqui lê, faz uma colocação, a pessoa diz, nossa, é mesmo, é isso mesmo que eu estou sentindo, é isso mesmo que eu vejo, é isso mesmo que acontece, a gente vai se empolgando e começa daí a pouco a mistificar. E não é difícil fazer essa caminhada. E lá no início, ela não nasceu na má fé, ela nasce por falta de autoconhecimento. Nós fazemos o processo anímico, de anímico em anímico a gente vai se empolgando, e daí todos trazemos o ego, todos trazemos vaidade, todos trazemos uma ponta de querer ser mais exuberante, e vai. E daí para ir para as culturas anteriores, de olhar para trás ao invés de olhar para o presente, de fixar o passado e nem estar no presente, e portanto não consegue olhar para um futuro com razoabilidade,
nós somos capazes de não viver o momento atual. Mas trazemos as habilidades para viver o momento atual. E é nele que nós devemos estar. Porque todas as partículas cósmicas estão existindo, sendo, interagindo conosco, nos informando e nos comunicando coisas no momento atual. E nós somos atuais, não importa quem eu fui há 100, 200, 1000, 500 mil anos atrás. Senão nós não estaríamos sendo espíritas. O espírita é alguém que confia numa coisa que se chama evolução e que nós vivemos um contínuo. Um contínuo. Vamos pensar que isso aqui pudesse ser a eternidade. Como partículas cósmicas, fomos criados um dia pelo nosso Criador, simples e ignorantes partículas, já com inteligibilidade. Trazemos já de início a capacidade de nos combinar e recombinar. Então aí o acelerador de partículas, estão aí os cientistas com o acelerador de partícula, que era assunto que eles já vinham estudando e trabalhando, investindo e lutando e buscando, mostrando que até minha geração, e quem sabe o senhor vai, que é contemporâneo, até nossa geração, o átomo era indivisível. Estudamos lá no 2º grau, eu escolhi fazer química lá na primeira faculdade que fiz, foi química. O átomo ainda era indivisível. E a gente nem virou peça do museu ainda. E o átomo era indivisível. E o que o átomo é hoje para nós? Divisível num número de partículas que não se consegue alcançar. Porque com todo o trabalho do acelerador e todos os instrumentos e todas as buscas que os cientistas já conseguiram até agora, já conseguiram enumerar um número enorme de partículas que se combinam para formar um átomo. Um átomo. Que com a inteligibilidade, em a sua busca por crescer, combina um com o outro, forma moléculas. Moléculas formam partículas maiores e formam as proteínas. E estamos nós aqui que somos exemplos de um conjunto enorme de moléculas, proteínas, moléculas as mais variadas, dentre elas as proteínas, os carboidratos, os aminoácidos e etc, etc. Numa caminhada em que a cada instante nós informamos e comunicamos. E somos informados e comunicados. Até bem pouco tempo, espírita falava em ser informado e comunicado o tempo todo, em informar e comunicar, e era uma coisa muito ligada só à religião, que nem todos acreditavam. Porque a gente falava de informação de um espírito para outro espírito. Mas agora não, é a espiritualidade que cada partícula traz, permite a ela informar e comunicar. E permite a ela, no momento atual, fazer a sua função. Se nós pegarmos uma subpartícula atômica, lá quando ela estava isoladinha, ela fazia a sua função naquele instante. Daí ela foi combinando e recombinando, combinando e recombinando, combinando e recombinando. Hoje, na estrutura que ela está participando, fazendo seu nível de trabalho ali, importa quem ela foi lá, ou importa o que ela está fazendo agora? E para isso nós temos que nos presentificar. Para nos perguntarmos como viajantes em nós mesmos, que é o que somos viajantes em nós mesmos, viajantes de nós mesmos,
absolutamente viajantes em todos os espaços, em qualquer tempo. Não há o parado. Ah, fulano parou no tempo e no espaço. Não, a produtividade de fulano está tão baixa que a gente olha e tem a impressão de que ele parou no tempo e no espaço. Nem que ele queira, ele para. Por quê? Porque sendo uma partícula, nesse conjunto enorme de partículas em movimento e crescendo e avançando, fulano é levado pela correnteza do bem ou do mal, se ele quiser, porque tudo está em movimento. Será que existe coisa mais bonita que essa? Existe igual, né? Essa possibilidade de nada parar. E ao mesmo tempo, nos traz um dever de termos cuidado, de atentarmos aos 4 grandes paradigmas que nos envolvem a todos no planeta Terra. Falo da Terra porque eu não tenho lembrança de quando eu estive em outros planetas e nós estudamos aqui, estamos aqui, convivendo aqui, maravilhosamente com esses grupos maravilhosos. Então a gente fala ligada à Terra. Então nós temos o primeiro deles, o paradigma da prece, que nos permite reflexão, nos permite meditação, nos permite nos alcançar como alguém que precisa aprender cada vez mais. Nos leva a descobrir algum talento que nós trazemos em exuberância maior e, movido por ele, nos encaminhar para um aprofundamento que nos permita atualização de conhecimento e de autoconhecimento. Mas não é nos conhecer para ficar nos julgando, ou nos subestimando, ou nos arrogando, ou nos fazendo de vítimas, até para o marido dizer: olha, vem, eu quero cuidar de você, eu te amo, fica alegre, vamos ficar bem. Não é isso não. É nos conhecer para ver nossos talentos, para nos administrar da melhor maneira possível nesse grande paradigma que nós estamos sujeitos a ele, a esse tempo que flui. E flui de maneira natural. Vai que vai. E às vezes a gente fica distraído. E nos permitimos um tempo tão maior do que é necessário em alguns pensamentos ruins, sem correr atrás de um recurso, no meio de tantos que estão disponíveis a nós, para, no tempo em que estamos, fazermos os melhores momentos de prece, de reflexão, de meditação, de autoatualização, que é o conhecimento, no autoconhecimento, que é claro que nos leva à sabedoria. E quando falamos em sabedoria, não estamos nos arrogando que vamos nessa encarnação chegar a Jesus Cristo, Buda, Maomé, nem a Gandhi.
nem a Mandela. Mas é a sabedoria que nos é possível para nos administrar nos meios que estamos. E quando nós vamos trabalhando a questão do tempo, naturalmente nós alcançamos a questão do grande paradigma que é espaço. Porque aqui nós estamos sempre ocupando espaços. E até bem pouco tempo, como espírita, estaria aqui dizendo para os senhores que no polissistema espiritual não estaremos sob a égide do tempo e do espaço. Os espíritos não confirmam isso. Os orientadores dessa casa, pelo menos, não. Eles dizem, nós estamos sob a égide do tempo, sim. Quando os senhores agendam uma meditação, uma prece, uma irradiação, tal hora, tais dias, lá nós estaremos com os senhores. Quando os senhores planejam uma visita hospitalar e ela é planejada, os senhores já no sábado planejam ela para domingo e diz que quer ir lá fazer o melhor, estamos agendados com os senhores. E vamos estar naquele espaço, atuando através dos senhores, junto aos senhores, com os senhores. Aí com esses exemplos deles, essas colocações, nós vamos vendo que melhor nós irmos nos asseverando nessa questão de utilização de tempo, de ocupação de espaço, porque por muito tempo nós estaremos ligados a esses paradigmas. Quando nós falamos em espaço, como viajantes, nós não nos prendemos apenas a espaços físicos. Então nós temos espaços físicos, onde vamos nos perguntar, por exemplo, como viajante no planeta Terra, como é para as pessoas que estão aqui, por exemplo, ao me ver entrar ali. Eu significo e ressignifico melhor o espaço com a minha presença, ou todo mundo vai dizer, ai meu Deus, entrou a Nájila. Ô céus! E nos perguntarmos mesmo. Ah, minha família está lá com as maiores dificuldades, as pessoas estão se rasgando. E quando eu entrar, aí entrou mais uma para aumentar o estresse. Oh, graças a Deus chegou ela. Vai trazer um apaziguamento. Agora veja, a gente está falando de espaço físico, mas ele já nos arremete naturalmente para o outro contexto de espaço, que é espaço de sentido. Estamos como viajantes o tempo todo ocupando e fazendo, exercitando, vivenciando espaços de sentido. O que entrou e as pessoas disseram, ai, lá vem ela, agora o estresse piora, porque o espaço de sentido dela não está cuidado da melhor maneira possível. E o contrário também. Ai, chegou alguém que pode trazer uma luz. Chegou alguém que pode trazer um aperto de mão. Um aperto de mão. E ele significar. O aperto de mão que significa, ele é físico, né? Ele é um conjunto de espaços que compôs aquele aperto de mão. É o abraço, um conjunto de espaços compôs aquele abraço. Desses dois viajantes, e que não são apenas dois, porque eles estão conectados a todos os demais viajantes, das subpartículas cósmicas até viajantes em esferas que nós nem trazemos ainda
condições no que diz respeito à ciência e o desenvolvimento de instrumentos para alcançá-los. Sabemos que existem. Não conseguimos visualizar com os olhos da matéria, mas a maioria das pessoas já consegue visualizar com os sentidos. Aí a gente volta para espaço de sentido. Sujeitos a esses espaços, nós estaremos com nossas inteligências graças a Deus não somos viajantes às cegas, né? Como viajantes, estaremos com nossas inteligências, que já é fruto da inteligibilidade que o Criador nos concedeu lá na base. E que fomos de experiência em experiência, de experiência em experiência, registrando experiências, produzindo sínteses e arquivando em nós. E não são arquivos mortos, são arquivos vivos. O que o Criador faz é nos conceder a bênção de não nos lembrarmos. Porque será que eu teria equilíbrio emocional para me lembrar de quando eu era um rinoceronte trucidando pessoas? Nossa Senhora. É impossível. Hã? Você é impossível. Agora vamos para mais próximo aqui de nós. Eu teria equilíbrio emocional para me lembrar se algum dia eu fui uma ditadora horrível? Uma prefeita corrupta? Eu teria condições hoje de me manter em equilíbrio? Eu vejo algumas pessoas chegando aqui para os gabinetes de orientação. Eu queria ter lembrança do que eu fui. Meu filho, agradeça a Deus. Minha filha, agradeça a Deus. Minha irmã, que você não se lembra. Se há coisas da nossa infância que Deus nos permite fazer esquecimento, e passamos tempo sem lembrar de jeito nenhum daquilo, o dia que nós trazemos condições de lembrar, algum evento acontece e a gente se lembra daquilo, aquilo vem assim colorido e a gente diz, meu Deus, que coisa boa que isso passou. Mas a gente não se lembrou enquanto não tinha condições de nos administrar no espaço de sentido, nos espaços físicos, nos espaços dos outros viajantes que estão aí conosco. Enquanto a gente não tinha condição de lembrar e dizer que coisa boa que isso passou, a gente não se lembra. E está nessa encarnação. Porque trazemos na inteligibilidade a capacidade de ir aumentando o nosso cabedal de inteligência para nos administrar frente ao paradigma das contingências. E dá-lhe possibilidade de contingências. Porque se viemos com capacidade para muitas missões, são muitas as contingências. Tá lá a jovenzinha, se encanta com um rapaz. Ai, meu Deus, que beleza. Agora eu acho que eu me encontrei. Daí descobre que ele é encantado mesmo, é que é a sua melhor amiga. E você vai ter que administrar essa contingência. Porque ele não está nem sendo infiel, ele não está sendo nada de ruim. Só que ele já era encantado, era pela sua amiga, e você que não descobriu. Você não viu. Percebeu depois. Se casa, na nossa cultura, quem nasceu em 50 casava com príncipe. Não casava com gente comum, né? O cara era real, mas a sua visualização era de príncipe. Será um marido completamente diferente de todos os que eu conheço. E é claro que eles também provavelmente, né? Como nessa encarnação me lembra, deu mulher. E Eva é muito discreto, podia abrir a boca agora e dizer, também nós.
Eu daria até um prêmio para eu fazer isso, mas é discreto. Então, a gente vai, porque aquele vai ser diferente de todos. E todos os dias nós vamos administrar a contingência. De nos administrar é com um marido que é fruto da nossa cultura, da nossa comunidade. É claro que a gente escolheu, Deus nos permitiu pelo menos escolher um que não sai por aí para alcoolizar, né? Fez uma seleção pelo menos, alguém que não precisa sair por aí para namorar, né? E etc. Mas no que diz respeito a um processo de cultura que traz ela em si, já é o fruto de contingências, e ela permite as contingências da atualidade, a gente sabe que vai ter que administrar essas contingências. Você casa com um nordestino, contingências típicas de uma cultura nordestina. Você casa com um mineiro, contingências típicas de uma cultura mineira. Você escolhe ter uma profissão. Aí você escolhe uma profissão na área de ciências exatas, na década de 70, passa lá, a gente tem que citar umas coisas para as pessoas verem que quando a gente fala em contingência, não é só coisa escabrosa, essas coisas que os repórteres ficam fazendo um verdadeiro alarme para mostrar para a gente o quanto aquilo é horrível. Não, as coisas aparentemente normais, mas que são contingências para se administrar, né? Você vai lá, faz prova, testes, passa por entrevista, a história foi aprovada e tal, vamos para a entrevista final com o nosso inspetor de produção. Aí você chega, o homem olha e diz assim: se entrar uma mulher para ser a minha gestora aqui, eu saio. E aí? Você vai entrar para peitar essa causa, ou você diz para aquela pessoa: é bom o senhor contratar um homem, que o senhor vai criar um problema na sua linha de produção, me contratando, o mundo está aberto e eu vou achar outro lugar para trabalhar no meio que a mulher já seja aceita, ainda não é na sua linha de produção. Não, pelo amor de Deus. Isso é real, viu, gente? Experiência vivida. Que a gente, aos 71 anos, a gente precisa dar exemplo hipotético, mas não, a gente pode ir pelas realidades. Nessas contingências, frente a todos esses demais elementos, nós vamos crescendo como viajantes. Uma das grandes dificuldades para as pessoas se encaixarem bem no sentido de felicidade, eu já percebi que é a dificuldade de nos vermos viajantes. Você estava viajante pleiteando uma vaga de emprego, você está precisando muito dela. Aconteceu um imprevisto na viagem. Desembarca daquele trem, volta para uma outra plataforma, que é o próximo anúncio de emprego, e embarca no outro trem. Vivíamos felizes com nossos pais. Mas aqui na Terra, capital de vida se esvai. E eles partem para o polissistema espiritual. Você vai continuar a sua viagem aqui, sem a presença física deles, respeitando a caminhada deles, que tiveram direito de, como espíritos, se desvincularem de um sistema bioquímico que não atende mais às suas necessidades, anseios, projetos de vida, inclusive de felicidade, e conseguir, como viajante, agradecer a Deus que aquela pessoa fez outra viagem. Imagina quantas pessoas, não precisa ir longe, no nosso país, que é o maior país cristão do mundo, é o país que detém o maior número de cristãos no mundo. Se dermos um balanço nas nossas famílias, a gente não precisa ir longe, na família,
Quantas pessoas compreendem o desencarne? E quantas estabelecem, vou pôr lá embaixo, que é o que tem que sair logo daqui. Quantas estabelecem o luto? Só por dificuldade de se ver viajante, para conseguir enxergar a todos como viajantes. E todos com o direito de descer numa plataforma e alcançar outra. E profissão de filho? Vamos para as coisas bem reais, né? Os Espíritos dizem, irmãos, não fiquem trabalhando coisas hipotéticas e nem procurando levar as pessoas para esticar o pescoço para o polissistema espiritual, que no polissistema espiritual cuidamos nós e cuidamos da melhor forma possível. Os irmãos encarnados estão precisando de vocês aqui agora. Quantos sofrem porque o filho escolheu uma profissão que ele não visualizava? Ele não enxergou o filho viajando por aquele caminho. Ele traçou um caminho para um viajante ir sem saber se o candidato quer ir para o caminho, quer fazer aquela viagem. E a questão é que ele é espírito, esse viajante aí, como todos, são espíritos e como espíritos têm livre-arbítrio. Absolutamente todos. Ah, mas o pai é médico, a mãe é médica, a irmã mais velha é enfermeira, tem uma clínica, são donos de um hospital não sei onde, uma clínica não sei onde. Mas e aí ele? Ele veio para ser semeados em conceitos de anatomia, fisiologia, etc, etc. E, inclusive, isso fazer respaldo a ele, ou como ator, ou como produtor cultural, ou como assistente social, ou como professor de línguas, ou como, seja lá o que for. Porque as viagens são pessoais. E nós precisamos alcançar isso. E buscar quais são as nossas. Na falta de buscar quais são as viagens que somos capazes de fazer, que estamos aptos a fazer, a viagem para a alegria, a viagem para um trabalho, a viagem para o envelhecimento. Tem como correr da viagem para o envelhecimento? Não tem. Agora, eu posso escolher caminhos que me levem a viajar para o envelhecimento com mais qualidade. E todos os dias buscar vencer os desvios que a cultura pode ainda trazer com relação a essa qualidade no envelhecimento. Isso nós podemos fazer. Eu posso ser uma 90 anos completamente caída, mas eu posso ser uma 90 anos que ainda inclusive tem ânimo para estudar, aprender. Sim. E não achar aprender para quê? Tá evoluída. Você desce com uma pastinha e ir para uma escola aos 70 anos, a sua vizinha do lado ou de baixo, no elevador. E essa pasta? Que eu estou fazendo um curso, estou indo para a escola. Pra quê? Olha assim para você. Mas você acha que você vai aplicar? Não, querida, é que eu acredito na eternidade. O que eu não aplicar aqui, eu aplico depois. Pronto. Aí também aquilo, sabe, descortina outros momentos, nunca mais voltará ao assunto. Está gostando? Já passa a ser, E aí, está gostando do curso? Como é que é? Isso mesmo. Para a gente ter convicção nas nossas caminhadas e nos caminhos que alcançamos, nos caminhos que escolhemos.
E para isso, olhar se eles têm plausibilidade. Ao que eu aprender como espírito, eu estou realmente interessada em ser semeadora, o que eu aprender de bom. Imagina, poder amealhar um conhecimento e tirando as sementes da algibeira do espírito, e semeando. Vai semear aos 90, aos 100, aos 110, vai desencarnar aos 120 e vai continuar semeando. Porque não há interrupção, né? Vamos estar só aumentando o conhecimento, só aumentando, só aumentando. E viajando. Como nós temos tido pouco subsídio para nos colocar mesmo para valer essa condição de viajante, porque nós ainda estamos muito ficcionados em vida e morte. A gente começou com o preto e o branco, o bom e o ruim, tudo da física clássica, né? De antes até ela. O bom e o ruim, o preto e o branco, espírito do bem, espírito do mal, espírito da treva, espírito da luz. E quem criou o da treva? É hora de nós nos perguntarmos. Nós afirmamos como espíritas que só existe um Criador. Nós somos monoteístas. Aí nós dizemos que somos monoteístas, mas pregamos como se existissem duas criações paralelas. E quem criou esse e aquele? Nós já começamos nessa caminhada nossa de linguagens. Agora nós já estamos para as linguagens. Quais são as linguagens que me ajudam como um caminhante que seja agradável a si mesmo e agradável aos outros? Agradável do ponto de vista espiritual. Que é agradável à evolução daquelas pessoas. Uma pessoa chega a nós, espíritas, dizendo: estou sentindo mal, estou vendo formas escuras na minha casa, estou vendo isso, hoje abri a porta do quarto para entrar, na cama tinha umas coisas esquisitas e não sei o quê. Para que caminho nós encaminhamos esse viajante aí? Já temos convicção para dizer para ele: minha irmã, Deus ocupa todos os espaços. Ele é imanente. E é imanente em todos. Agora, tem um detalhe. Todos nós fazemos nossas produções mentais. Todos, absolutamente. Num cosmos que é aberto. Completamente também. Tudo que criamos mentalmente nasce lá no nosso imaginário e de acordo com o alimento que fomos oferecendo a esse imaginário, criamos nossos pensamentos. E aqui na Terra, todos, absolutamente todos, na nossa convicção de espírita, assumem formas. Já foi trabalhado por estudiosos anteriores do espiritismo como forma pensamento. Hoje os físicos já trazem umas linguagens bem mais bonitas, inclusive. Né? São formas mesmo, que são formas holográficas. Aí qualquer um que quiser estudar, é um conteúdo maravilhoso, formas holográficas. Tudo no cosmos compõe hologramas. Esses hologramas permitem a composição de formas. Essas formas estarão ali também viajando conosco. Até que elas, na sua viagem,
se dissipem. Com a faculdade mediúnica que nós, viajantes, trazemos, cada um traz a sua, nós podemos estar num nível mediúnico que nos permite ver essas formas. Mas elas não são espíritos. São criações nossas. Minha, ou dele, ou de um outro, ou de outro. E que também, para uma forma holográfica, estar num ambiente, necessariamente quem a produziu não precisa estar naquele ambiente. Dentro da lei, né, mesmo das afinidades. O meu espaço na minha casa, pelas coisas ruins, a gente dá os espaços da gente, né? A gente não pega os de fora, não. Se o meu espaço na minha casa acomoda bem formas holográficas tenebrosas, porque é um espaço que está orientado, alimentado, nutrido por uma mente tenebrosa nos pensamentos ruins, tristeza, angústia, guerra, não sei o que, mas não sei das quantas, acolhe bem a forma, por afinidade ela vai se compor ali. E ali ela, quem sabe, permaneça caminhando até que ela possa se dissipar em função dos novos momentos, das novas criações que ali estiverem caminhando. Hoje o nosso pano de fundo, de base, de frente é o caminhante, o viajante. Porque são concepções, percepções e consentimentos que nós, enquanto humanidade, no século XXI, no maior país cristão do mundo e que acolhe todas as religiões, imagina que delícia que é isso, nós vivemos num país de constituição laica. Então nós temos como receber influxos de várias filosofias, e concepções e percepções com os quais nós podemos ir constituindo, graças a Deus, um patrimônio maravilhoso, desde que nós saiamos do nosso próprio processo místico e saiamos do processo de querer enxergar o ruim. Ah, estou enxergando ruim, mas espera aí, o que é ruim? Quais são os pontos que estão ruins na minha vida? Quais são os bons? Mas a gente não ir para coisas grandes, não. Eu tenho 2 pernas andando, 2 olhos enxergando com óculos, mas está enxergando. 2 ouvidos, 2 narinas, um sistema pulmonar, um sistema hepático, que é só eu moderar na alimentação que ele está ótimo. Um sistema intestinal, um sistema circulatório. Será que eu não tenho motivo para agradecer? Para ver que tem muita coisa boa na base, o resto nós vamos fazendo. Na caminhada. E um detalhe, né? Um enorme grupo de espíritos do bem, empenhados em nos atender, em nos comunicar coisas boas, em nos informar coisas boas. Basta nós ficarmos atentos à nossa intuição e vencermos a nós mesmos e obedecê-la. Que eu digo por experiência própria, a gente tem que vencer a gente mesmo. Porque vem processos intuitivos maravilhosos e a gente quer colocar no crivo da razão daquele momento. Não, eu estou pensando isso por quê? E daí é capaz de negar. Não, se não estivermos naquele momento em condições de seguir a intuição, anotemos. Isso é em poucas palavras. Ter um caderninho conosco. Grampeadinho ali. Precisa de um caderno comprar, precisa de dinheiro para ir lá na papelaria buscar. Não.
Grampeia lá um bloquinho de papel, carrega na bolsa e vai fazendo pontuações. Porque nós não estamos falando do viajante, da caminhada. Na caminhada nós vamos recebendo os influxos de espíritos encarnados e desencarnados. Porque imagina, nós apenas nos comunicamos com os desencarnados ou nós nos comunicamos com os 1/3 encarnados que estão aqui, 2/3 desencarnados que estão conosco? Será que nós só comunicamos com os desencarnados? Porque como espírito não há diferença. Quando eu entrei no espiritismo havia o espírito encarnado está enclausurado na matéria e o corpo é a cadeia do espírito. E foi muita palestra nesse sentido, viu? O corpo é a cadeia, o corpo é a clausura, o corpo é isso, o corpo é aquilo. E hoje, o espírito é o autor, o ator e o portador da cultura, e ele é livre, e ele se utiliza desse conjunto instrumental para aprender, se superar, crescer na sua caminhada evolutiva, como viajante no processo da evolução, mas não é preso. E que nós estejamos como viajantes, nos avaliando da melhor maneira possível, na maior honestidade, para ver o tempo todo, na atualidade, que é o presente, né? Neste presente, o que eu posso fazer de melhor aqui, agora. E é nos colocando mesmo. Fulano saiu lá da casa dele, veio aqui em casa hoje só me falar essas coisas desagradáveis. O que eu posso fazer de melhor? A gente vai descobrir que o primeiro é esse aqui, né? Que é a prece. Ela vai logo nos arremeter a refletir sobre aquilo, a meditar, dentro do que conhece nós mesmos, o que melhor eu posso fazer. E às vezes a gente vai ver que o que nós podemos fazer naquele momento mesmo é prece. E pedir um tempo para, cozinhando na prece, o texto que queremos falar, a gente alcance condição para conversar com aquela pessoa. E esse é um grande trunfo para nós latinos, porque nossa tendência é falar logo. É um vencer a si mesmo. Fulano, posso marcar com você de gente falar depois? Que dia eu posso ligar, ou que hora eu posso ligar? Só pedir mesmo, humildemente. Mas não vamos pedir esbravejando, não. Eu posso te ligar que dia, que hora, qual o melhor horário? Eu não tenho condições de conversar agora. Que nós nos qualificamos para fazer uma presentificação, a gente joga para um futuro próximo, para construir uma presentificação melhor. Inteligente. Hã? Inteligente, isso. E assim vamos caminhando. Eu quero ver com o grupo aí, não no próximo sábado que eu não vou poder, no